termo promoção da saúde ressurgiu nas últimas 3 décadas em países industrializados, particularmente no Canadá. Uma das origens importantes desse ressurgimento foi o questionamento da eficiência da assistência médica curativa de alta tecnologia. Partindo da necessidade de controlar os custos crescentes do modelo biomédico, abriu-se espaço para criticar o estreitamento progressivo que tal modelo produziu na racionalidade sanitária e no resgate do pensamento médico-social que, em meados do século XIX, enfatizava relações mais amplas entre saúde e sociedade. Promoção da saúde. Conceitos, reflexões, tendências. É o livro do Ciência e Letras de hoje, um programa resultado da parceria entre o Canal Saúde e a editora Fiocruz. Conversam comigo no estúdio do Canal Saúde, Dina Ceresnia, doutora em saúde pública e uma das autoras e organizadoras do livro, e Luiz Davi Castiel, também doutor em saúde pública e um dos autores do livro. A gente abre o programa falando que é um conceito que ressurge nas últimas 3 décadas. Ressurge porque em algum momento você se falou mais sobre saúde e sociedade, né? Você falou bastante sobre saúde e sociedade, até que o modelo biomédico veio e começou a ser soberano. É isso mesmo? Dentro do conceito, há um resgate de conceitos que já foram amplamente divulgados e discutidos em outras épocas? É um resgate de um pensamento médico-social, inclusive que no século XIX a gente pode dizer que ele era assim, mais radical, né? Ele tinha um compromisso mais estreito com as condições de vida dos trabalhadores, pensando que no processo da Revolução Industrial, o início também, todo o surgimento do movimento marxista, né? E de médicos que estavam muito ligados a esse processo e que denunciavam as condições de vida dos trabalhadores e relacionavam essas condições com as doenças. Aí depois um pensamento biomédico veio e se fez soberano, se afastou um pouco, a gente se afastou um pouco desses conceitos? Com a especificidade que se construiu naquele momento, do conhecimento das doenças transmissíveis, relacionando elas a agentes microbiológicos, isso criou toda como fosse uma cunha de especificidade da medicina. No século XX, as tecnologias proliferando de uma maneira muito crescente, a biologia molecular a partir da segunda metade do século XX, e as técnicas também, a medicação, a indústria farmacêutica, toda a construção de um modelo que se baseou num conhecimento mais específico. Que trouxe avanços inegáveis, né? A gente não quer destruir isso de forma alguma, né? Mas trouxe também um certo ranço, digamos assim, da ciência como uma construtora de verdades, que num determinado momento também é bom a gente questionar? A ciência tem essa característica, né, de se apresentar como o tribunal final que julga qual é a melhor verdade para orientar as nossas vidas. E ela acabou criando essa dimensão para a promoção de saúde, mas parece que ela existe sozinha no mundo, e não é isso. Tem uma certa ideologia da ciência que se casa muito bem com esse ambiente individualista neoliberal, e que acaba a promoção de saúde também reproduzindo esses aspectos. Então, diga. Não, porque você falou assim, né, a promoção de saúde, porque são conceitos que, segundo as ideologias, também podem ser vistos de formas diferentes, né? Exatamente. Então, acontece um fato curioso. Por exemplo, a palavra malhar, que se tornou uma das práticas de promoção de saúde de um certo grupo social que vai às academias para modelar e atingir mais saúde para o seu corpo, a origem da palavra é de um instrumento dos operários, que era o malho. E o malho era a marreta que os operários usavam para arrebentar várias a gente tem até hoje a malhação de Judas também, né? Malhação que vem aí, que é um instrumento para destruir, né? E aí ele acaba virando um instrumento para construir um corpo. E o malhar acaba virando o que os operários faziam, e tinham os corpos malhados por trabalho.
não por atividade fora do trabalho, como faz as pessoas que se dirigem às academias, né? A partir disso que você falou, né, os 2 capítulos, eles fazem uma reflexão sobre conceitos, sobre palavras e conceitos, né? Sobre a fragilidade que há por trás de conceitos que muitas vezes a gente não percebe, né? Quando a gente fala de promoção, qual a importância da gente estar atento a esses conceitos, né? Da gente não ficar à mercê dos conceitos também como algo que esteja finalizado, né? Que a gente pede com isso a mobilidade do conhecimento, né? Porque o conceito é uma definição que vai expressar características de um acontecimento, de um evento e possibilita uma utilização operativa em relação a esse acontecimento, como, por exemplo, a doença. Só que o adoecer, por exemplo, ele é muito mais complexo do que um conceito pode definir. Quer dizer, a realidade, a vida, sempre é muito maior do que o conceito. Uma discussão que está no livro é essa necessidade de fazer o uso do conceito dentro do limite da pertinência dele. Então, esse é o problema, né, dos conceitos. Eles são necessários. São necessários. Para que a gente possa avançar com o conhecimento, mas eles não dão conta, né? Não dão conta muitas vezes, inclusive, da subjetividade humana, né? Especialmente no adoecimento, como você falou, né? Porque o adoecimento, o adoecer, é algo que acontece na vida, na singularidade da vida das pessoas. O conceito é uma generalização que busca definir, mas de uma forma muito genérica. Ele nunca se cola que nem um selo àquela realidade, aquele acontecer da vida de cada um. E os conceitos são muito bons, mas eles não impedem as coisas de acontecerem. Uma outra história de um autor de risco muito conhecido, que é o Naumar de Almeida Filho, que ele conta que nas ruas de Salvador houve uma época que se construiu um muro e se pintou de branco. E lá também tem problemas de pichação. E numa noite aconteceu um episódio de que alguém pegou uma tinta preta e passou em todo o muro e escreveu embaixo, correndo o risco. Que ótimo. Que estava ao mesmo tempo correndo o risco de ser pego e o risco correu através do muro branco. Uma outra crítica que vocês fazem também, e ambos fazem, que passa por essa coisa da verdade e essa generalização que o conceito traz para poder dar conta de algumas e construir algumas teorias, é da medicina baseada em evidências, que acaba fazendo com que o ser humano, que não é matemático, tenha que responder por essa média, né? Como é que a promoção ela vem para não substituir, mas para dar conta dessas lacunas, dessas diferenças e dessas insuficiências dos conceitos? Como é que a promoção pode trazer um caminho para que a gente possa ser mais humano na percepção das humanidades? Bem, o conceito de promoção, ele pode ser utilizado em diferentes perspectivas. Na definição da Carta de Ottawa, que é um marco da construção dessa ideia de 1986, o promoção aparece como a capacidade dos sujeitos, dos indivíduos e das comunidades gerirem e terem uma responsabilidade sobre a sua saúde. Isso pode se traduzir tanto no sentido de exigir políticas sociais favoráveis à saúde, e aí, no caso, essas políticas sociais, elas não são restritas à assistência, ao modelo da assistência. Então, a exigência de políticas favoráveis à saúde, no sentido do bem-estar, habitação, transporte, educação, como pode também se traduzir numa responsabilização do indivíduo para gerir a sua saúde. Então, esses diferentes enfoques do que é a promoção acabam em políticas e posturas extremamente diferentes. Então, um conceito, ele tem um discurso que é polissêmico, que tem vários sentidos, vários usos, e de acordo com quem trabalha o conceito, ele pode servir a interesses muito distintos, Os conceitos, como a gente já falou, eles têm uma propriedade de uma certa fluidez ou líquida. Eles podem adquirir a forma do recipiente que os contém.
A mesma palavra, como promoção de saúde, estilo de vida, empoderamento e por aí vai. Vulnerabilidade, ela pode ser referida a uma dimensão totalmente individualista e respondendo a certos ditames de produção, consumo, modos de se viver, ou uma dimensão coletiva e que sai desse padrão e procura criticar o padrão individualista. Então, nós temos mesmas palavras querendo e podendo dizer coisas completamente diferentes. E isso eu acho algo que tem que estar bastante atento. Pode ser bastante perigoso, né? Palavras são perigosas. Palavras são perigosas, né? No próximo bloco a gente vai falar um pouco mais sobre risco, a gente já falou aqui sobre risco, mas aprofundar a discussão de risco e entender que promoção não é o mesmo que prevenção. Não sai daí, a gente volta já. Promoção da saúde. Conceitos, reflexões, tendências. É o livro do Ciência e Letras de hoje. Comigo, no estúdio do Canal Saúde, Dina Ceresnia e Luiz Davi Castiel. O conceito de prevenção ele já é muito mais assimilado pelas pessoas, né? Como é que a gente pode diferenciar para que se entenda que são conceitos diferentes? Prevenção diz respeito a uma antecipação de algo que se conhece. A prevenção em saúde, ela diz respeito assim, ao que se conhece a respeito de doenças, conceitos de doença e uma série de práticas específicas que vão então preveni-las. No caso a diarreia infantil. Então, se sabe que ela está relacionada a problemas de não amamentação, uma série de outras questões relacionadas ao saneamento básico, às condições de vida e de hidratação de crianças. Então, uma série de procedimentos, como formas de hidratação, de tratamento preventivo inicial em relação a algum problema que possa acontecer. Então, a prevenção é a imunização, por exemplo. E já a promoção, ela caminha mais em direção à saúde, não tanto à doença? A promoção, então, é fomentar condições gerais de vida, não específicas, e que não dizem respeito a nenhuma doença específica. Por que se recorreu ao mito de Dédalo para falar sobre riscos? Por implicância. Eu acho que existe um certo frenesi das evidências, da medicina baseada em evidências, da promoção de saúde baseada em evidências, e as evidências, elas parecem que podem responder a tudo. E se esquece que o mito, ele tem uma função organizadora, ordenadora, e de uma forma de nos permitir lidar com esses enigmas que é essa vida que se leva. E muita coisa que inclusive não tem resposta, né? Exatamente. Eu acho interessante que ambos os capítulos, eles deixam questões para o leitor, né? Eles abrem perguntas, eles propõem reflexões, né? Esses conceitos, reflexões e tendências, né? E o mito, ele responde, mas ele também não responde, né? Ele responde, mas ele te faz questionar. Na verdade, né? A gente inventa a resposta. Estamos todos aqui inventando respostas todo o tempo, até porque os enigmas não cessam de aparecer. Eu queria comentar uma coisa sobre essa diferença entre promoção e prevenção, que a Dina faz muito bem, ela tem texto conhecido sobre isso. É que a gente está vivendo hoje em dia uma espécie de somatório de questões que incluem promoção, prevenção, precaução, proteção. Proteção, sobretudo, em medidas de segurança, que a gente é constantemente invadido. Você compra um aparelho eletrônico, você tem que ler o manual para saber que tem lugares que você não pode botar o dedo, senão você corre riscos de vários tipos. E eu acho que hoje em dia a gente vai entrando num ambiente que eu estou chamando de hiperprevenção, em que se junta a prevenção baseada em conhecimentos prévios sobre coisas que nos ameaçam, mas há a precaução também sobre coisas que a gente não sabe muito bem se elas são não nocivas, por exemplo, os alimentos transgênicos, e mais proteção. Isso vai criando um ambiente em que
é impossível se viver sem adotar medidas de prevenção, precaução, proteção todo o tempo. Eu vou falar de um exemplo, sem querer abusar, é o tabagismo. O tabagismo, é inegável que há evidências da epidemiologia que mostram os malefícios, os danos que o hábito de fumar traz. Então, houve uma espécie de acúmulo de evidências da epidemiologia, indiscutíveis, mas houve, sobretudo, além disso, um movimento de política transnacional de estados, comandado pela OMS, que criou um enquadre contra o tabagismo, chamado Convenção Quadro, se não me engano, Convenção Quadro. E que tornou o tabagismo demonizável, como é atualmente. Tem uma autora que eu gosto muito, a Mary Jane Spink, que fala que nós saímos do direito à saúde, passamos ao dever de saúde e agora estamos no desejo de saúde, que chega às vezes à raia de uma certa compulsividade, né? A vida, ela é, acho que basicamente é a questão da escolha, é uma das questões mais fundamentais e constante, do viver. E essas escolhas, elas se dão em vários níveis, né? Os níveis daqueles que são conscientes, que nós temos um poder de gestão sobre eles, e aqueles riscos que são além de nós, quer dizer, que nos constrangem por uma sociedade, né? Ou aqueles riscos que fazem parte da gente, mas são inconscientes. Porque não há uma elaboração interna de subjetividade em relação a esses riscos. É como se houvesse constrangimentos internos e nós tivéssemos a nossa subjetividade muito pouco construída, muito pouco conectada. Então, o que seriam, o que a gente poderia chamar assim, de projetos de realização, de emancipação ou de felicidade ou qualquer coisa desse gênero. Então, a gente acaba se constrangendo em relação aos nossos próprios recursos. E tudo fica mais complexo porque é tudo em nome da saúde, que a princípio é um bem, né, que é sempre defensável. Tem uma coisa que você fala no seu livro que é muito interessante, que é a experiência do Baerbock, né, que é fazer sexo sem proteção, inclusive com pessoas que podem estar ou não infectadas, né? Como é que esse exemplo extremo pode nos ajudar aqui na discussão, né? Uma prática arriscada por pessoas que sabem que podem ser contaminadas. Elas querem correr esse risco, inclusive, provavelmente, isso traz algum tipo de excitação maior. Continuando, o que de certa maneira a Dina estava introduzindo, é que há uma ideia que procura predominar de que a nossa subjetividade ela tem que ser controlada nesse lado dark que existe no ser humano, né? A gente não pode ser considerado agentes racionais todo o tempo. Então, você pode ser autônomo, ter livre escolha, direito de decidir, desde que. O desde que significa, você tem que estar bem informado, saber com clareza dos riscos e, sobretudo, saber tomar as decisões razoáveis. Nem sempre, lamentavelmente, para quem não sabe, nós estamos longe de sermos seres razoáveis. Então, há uma espécie assim, você tem esse quintal para brincar, mas depois da cerca você não pode pular, não. Eu acho que o Baerbock é uma espécie de movimento evidentemente transgressor, que procura checar esse jeito de organizar as coisas. Ou seja, eu quero levar minha autonomia ao limite que eu quiser, podendo inclusive trazer ameaças sérias à minha vida. O suicídio é um crime. Você não pode se suicidar. Então, eu não estou fazendo apologia. Apologia é nada, são discussões, né? São discussões, então você pode se divertir, desde que não saia do play. Que livro você trouxe pra gente, Dina? Eu trouxe um livro do Thomas Mann, As Cabeças Trocadas. Thomas Mann é sempre lembrado por Morte em Veneza, né? Que eu acho um livro bárbaro, esse eu não conheço. Montanha Mágica também é um livro dele que é bárbaro, maravilhoso. Né?
Esse é um livro que é uma história que se passa na Índia e que uma mulher que ela ama dois homens de formas diferentes, um amor e o outro um amor erótico, né? E por uma circunstância também de fabulação, acontece uma troca, né? Onde esse homem ideal que tinha o corpo e a cabeça que ela desejava, quer dizer, com a troca de cabeças desses dois homens, se construiu um corpo ideal, né? Um que tinha o corpo e outro que tinha a cabeça. Risco, a ciência e a política do medo. Você realmente é um obcecado por riscos. Eu não queria demonstrar claramente, mas eu sou um tipo de neurótico que a gente pode chamar de um riscótico. Um riscótico. Porque eu me interesso tanto por essas questões e o que aparece sobre o tema eu procuro me inteirar. E esse livro é um livro jornalístico, de leitura fácil, que discute de que maneira, em nome do risco, se constrói uma certa política do medo que atende a vários interesses, seja de consumo, seja políticos. Em nome do risco, várias medidas são tomadas, inclusive restritivas, que não precisam chegar nem sempre a choques de ordem, que estão na moda, mas todas envolvem algo desse tipo. Tem um controle sempre por trás, né? Uma tentativa Tem um de controle por trás, né? E a bandeira do risco se levanta mais do que deveria nas escolas de samba da vida. E aí fica sempre essa coisa delicada, né, de realmente compreender dentro desse universo todo o que eu devo, o que eu posso, o que eu quero, né, mas permanecer com a identidade e a subjetividade a postos de ter as próprias escolhas sem que isso possa ser severamente criticado, né? O que você falou, eu acho assim fundamental, é que o risco ele também é um vetor que constrói cada vez mais a nossa identidade e subjetividade. Ao longo do dia, sem querer, nós pensamos em risco desde a hora que nos levantamos. Se vamos ou não fazer exercícios físicos, tipo de alimentação, tipo de... Maneira de conduzir o carro. Maneira de conduzir o carro, relações sexuais, entra na nossa contabilidade diária e que acaba fazendo parte da nossa identidade. Tem pessoas que se definem identitariamente pelo risco, né? Pessoas que fazem esportes radicais, por exemplo. É que tem esse prazer, assim porque a transgressão, ela é necessária também, de alguma forma, né? Porque senão, quem seremos, né? Porque também há o risco aventura, né? Há o risco da montanha-russa. Existe também de várias montanhas russas que o risco da economia, o prazer que dá você fazer um investimento de risco e ter bom resultado. Ou não. Recentemente se mostrou que o bicho pegou, né? Ou seja, concluímos que viver é arriscado, né? Portanto, acho que realmente a promoção ela é fundamental, mas tem que ter cuidado como esse conceito é usado, né? Para que não seja mais uma forma de manipulação também e de controle. Queria agradecer muitíssimo a presença de vocês aqui conosco hoje. Também. O programa Ciência e Letras da Fundação Oswaldo Cruz é resultado de uma parceria entre o Canal Saúde e a Editora Fiocruz. Se você quiser entrar em contato, mandar sua crítica ou sugestão de leitura, nosso telefone é 0800 701 8122. A gente se vê no próximo programa. Até lá! Para entrar em contato com a Editora Fiocruz, acesse www.fiocruz.br/editora ou ligue 21 3882 9007.